É um prazer receber aqui no nosso estúdio o vereador Gustavo Pompeu conosco aqui. Muito boa noite, seja bem-vindo, tudo bem com você? Boa noite, Neto, tudo bem? Quero aqui cumprimentar a sua audiência, o pessoal que está assistindo, acompanhando, tendo informações importantíssimas. Eu estava ali também ouvindo. Estava acompanhando ali, né? Tanto a questão da Previdência quanto a questão auditiva, né? Acho que uma das coisas importantíssimas para a vida da pessoa é ela conseguir ouvir, ela conseguir saber o que está acontecendo no entorno dela, né? Na audição. E nós tivemos uma ação aqui, Neto, pensando também na questão do ruído que o trânsito tem aqui na cidade. Então nós colocamos no Moto Legal uma cabine, né, dentro ali do SESC Senat, onde os motoqueiros faziam o teste de audiometria para verificar como estava a saúde auditiva deles. E a gente fez um estudo, inclusive depois foi abordado esse estudo, levando em consideração que o ponto, né, do escapamento ou no ponto do ruído mais excessivo, que geralmente é do lado direito, ele acaba perdendo a audição dele. Olha isso, do lado do escapamento. Do lado do escapamento. Puxa vida. E aí nós fizemos um trabalho ali referente, né? Eu não prego a questão da multa, da punição, mas a coisa mais importante que ele tem é o físico dele, a saúde dele, e nós trouxemos também esse debate, essa discussão aí para eles também. Você sabe, Gustavo, uma vez a gente mostrou aqui, né, quando a lei entrou em vigor, né, a questão do ruído e tal, e aí eu conversei com um motociclista, né, inclusive que ele trabalha, né, aliás, você durante muito tempo também trabalhou, né, digo de passagem aqui, que eu acho que os motociclistas, eles fizeram uma grande mudança estrutural e econômica. Vou falar da cidade, mas vou falar isso do Brasil, mas vou falar de Piracicaba. Cara, o que o comércio vendeu mais por conta da atuação dos motociclistas e, infelizmente, é uma categoria que ainda sofre muito, né? Há pouco tempo atrás nós fizemos uma reportagem sobre um grande centro comercial aqui que não estava deixando os motociclistas entrarem. Eu fui lá, fiz a gravação. Pena, né? Porque graças aos motociclistas que se vende mais hoje. Tudo é entrega hoje, não é verdade? Com certeza. Eu sou motoboy de profissão, né? Então trabalhei ali em torno de 7 anos sequentes, né, de moto. Tanto de dia, à noite, eu tinha uma carga horária ali praticamente... Direto, não parava, né? Não parava. E tinha também meu carnê do INSS, que eu pagava todo mês, porque eu sabia, né? Infelizmente, muitos ainda pecam de pensar de viver só o hoje, o agora, o momento. E a gente assiste, Piracicaba é índice disso. Piracicaba é um dos estados, né, dos municípios de São Paulo com mais óbito no trânsito. Olha que triste. E aí pessoas acidentadas. Mas eu sou motoboy de profissão, defendo a categoria, defendo, né, o profissional. Não a barbaridade feita em cima de moto, mas o profissional, aquele cara que ganha vida, que tem que voltar para casa, tem filhos, e que é responsável e que entende que aquilo lá é sua profissão. Então ele encara aquilo como a profissão dele. E é assim que eu vejo. Por isso eu sempre falo que eu estou vereador nesse momento, é a minha segunda eleição, né? Fui reeleito, mas eu sou motoboy de profissão e eu falo isso com muito orgulho. Eu sei a responsabilidade que é e eu sei o quanto a minha categoria foi importante e é importante para o comércio, inclusive dos pequenos comércios, não só dos grandes. Não, principalmente dos pequenos, né? Você consegue comprar algo, ter algo na sua casa. O WhatsApp, acho que funciona junto ali, né? A entrega. Cara, isso, eu acho que aqueceu a economia, gerou emprego e a gente tem que dar valor ao motociclista que entrega. Porque assim, você está na sua casa, às vezes você não quer sair, às vezes está meio, né, chuva, está frio, e você tem um motociclista que está na chuva e está no fio para entregar. Exatamente. Né? Esse é o ponto, cara. Então, a gente vê algumas barbárias, né? Você deve acompanhar o pessoal que não quer receber o motociclista na porta, quer que suba, o cara vai perder tempo, a moto está lá, às vezes ele volta, cadê minha moto? Levaram embora minha moto. Exatamente. Então, são coisas que a gente não passa pela cabeça, né? O sujeito está pedindo lanche ali, né? É triste isso. Deixa eu te falar, você é o mais novo vereador em idade? Na história da cidade de Piracicaba, não. É mesmo? Não, mas não na história. Na história é o Prudente de Moraes, o Gustavo Herman e depois o Gustavo Pompeu. Então, que legal. Com quantos anos você assumiu aí como vereador? Na passada, com 25 para 26 anos ali, eu já estava sendo eleito, né? Fui eleito com 1.055 votos na primeira, em 2020. Agora, na segunda, eu fiz 2.780. Então, eu quase tripliquei ali o meu número de votos. Que legal. E isso é fruto de muito trabalho e da seriedade que eu tenho, né? Eu acabei de falar aqui da questão do trânsito, mas eu tenho alguns projetos voltados principalmente na questão da saúde mental, da juventude, que são ações importantes. Aqui foi falado da questão da aposentadoria. Hoje a gente
percebe que a maior parte das pessoas que estão afastadas dos seus empregos é pela questão da saúde mental. Então eu foco muito nisso e eu trago essas questões, inclusive na dependência química. Perfeito. Um dos últimos projetos aprovados que eu fiz aqui hoje na Câmara Municipal de Piracicaba é uma lei, e nós estamos precisando estruturar esse modelo agora, mas é a reinserção das pessoas que estão em tratamento de dependência química para o ambiente escolar e ambiente profissional. Perfeito. Então aquele cara que tem condições ali, está fazendo o tratamento, ele quer se livrar do vício de dependência química, de álcool e outras drogas. Parte da recuperação é inserir novamente na sociedade. É inserir, porque ele precisa ter a vida social dele restituída, a vida familiar e a vida econômica faz parte. Então ele precisa produzir, ele precisa se sentir parte da sociedade e ele precisa criar uma rotina onde ele se sinta também parte e produzindo para a sociedade, se sinta útil. Então, a gente tem essa questão, volte a estudar, né? Nós, dentro também desse projeto, não é só a questão do emprego, mas também da capacitação dele, dele voltar a estudar, de repente fazer ali uma faculdade, um curso, se profissionalizar ainda mais, ou ser inserido novamente para o mercado de trabalho. E é projeto, assim, né? Eu acho que todos os vereadores têm propostas e isso é muito bom, por isso tem a Câmara de Vereadores, são várias propostas, projetos, mas é muito bom ter um jovem, né? Eu acho que eu me refiro assim a você, porque você tem esse título mesmo, de ser jovem, mas você busca também olhar para esse público mais jovem. Não é por nada que você praticamente dobrou, triplicou aí o número de votos que você teve. Perfeito. Porque é um linguajar diferente, uma proposta diferente, e você fica nos dois lados, né? Você tem ali a Câmara de Vereadores, com vereadores, né, com mais idade do que você, que tem outras propostas, mas você está olhando para essa juventude. E isso é muito legal. E o jovem tem que compreender isso, né? Com certeza. Você está no linguajar dele, você está entendendo quais são as demandas, né? E tudo isso que eu estou trazendo aqui para você são trabalhos também que eu desenvolvo dentro das escolas, universidades. Que legal. Vou lá para falar sobre trânsito, porque às vezes eu recebo crítica do tipo assim, por que você vai falar de trânsito para os adolescentes de 16 anos? Eles já fazem parte. Claro que sim. Logo eles estarão dentro da sua moto, do seu carro, Perfeito. ou eles já são pedestres. E nós temos aqui o índice de acidente de pedestre altíssimo também em Piracicaba. Verdade. Né? E aí quando a gente traz esses assuntos, é porque ele é o público-alvo na saúde mental, a gente precisa entender dentro ali do ambiente escolar também trazer esses assuntos que são com certeza também importantes e eu consigo com a minha fala, com o jeito, eles se identificam e acabam exatamente. participando Esse é o ponto. bastante. Esse é o ponto, né? De falar jovem com jovem, né? Eu acho que isso é essencial. Estamos ao vivo, tem participação do público. Gustavo Pompeu conosco aqui, vereador da cidade de Piracicaba, né, reeleito, falando um pouquinho dos projetos e conhecendo você de casa, conhecendo um pouquinho mais também o vereador através do programa Piracicaba Agora. Fala, Maria, pois é. O Simão está fazendo uma pergunta interessante. Simão. A gente costuma passar essas informações sempre próximo das eleições, mas depois que passa o tempo de eleição, a gente acaba não comentando mais. E eu acho que é oportuno. Ele quer saber qual é a função de um vereador. Legal. São funções redigidas no Brasil todo, tá? Então é a Constituição que manda. Nós somos representantes oficiais da população de Piracicaba. Dentre as nossas funções está ali acompanhar o orçamento público, discutir com o prefeito as indicações feitas pela Câmara são justamente aquela reclamação que as pessoas fazem. Requerimento é justamente aquela informação que a população precisa saber. Projeto de lei a gente pode aprovar, mas principalmente na questão da fiscalização. A Câmara e o Executivo, e o Legislativo e o Jurídico também, nós somos poderes harmônicos, mas independentes. Então, cada um tem a sua função. O vereador ele tem que estar muito próximo da população para saber o que ela está sentindo, quais são os anseios dela e, principalmente, uma coisa que eu falo sempre é a necessidade de ter coragem para fazer aquilo que é necessário. Não dá só para viver num mundo de fantasia, de ideal e achar que aquilo é suficiente. Às vezes, boas intenções podem prejudicar a população. Então, aquela pessoa que representa, ela tem que se entender que ela não se representa, que ela representa um coletivo, um bem comum e, principalmente, aquilo que nós temos de mais precioso na cidade de Piracicaba, que é a nossa população, aquela pessoa que mora aqui, que faz a cidade andar. Então, o vereador, ele representa, fiscaliza, propõe lei e vê também se essas leis estão sendo seguidas. Um exemplo.
a última lei que eu fiz também tem a ver com o Conselho Tutelar. Hoje tem uma lei federal que fala que precisa ter fixado as informações do Conselho Tutelar dentro das escolas. Certo. E não estava sendo seguida aqui em Piracicaba. Eu propus a lei, os vereadores votaram junto comigo ali, entendendo. Eu tive uma questão ou outra ali com alguns conselheiros tutelares que acabaram não entendendo, mas depois que nós fizemos uma conversa, entenderam da importância que é. E agora precisa ser fixado. Era uma lei federal que não era cumprida e nós enxergando a necessidade e a importância do ambiente escolar ser um ambiente seguro, um ambiente onde as crianças estejam protegidas. Então nós propomos esse projeto que já existia e deveria ter sido já colocado em prática aqui em Piracicaba. Perfeito. Mas aí o vereador ele tem a obrigação também de acompanhar e ver o que não está acontecendo, o que não está sendo feito e propor também no âmbito municipal para que isso seja respeitado, feito e principalmente na questão da segurança das nossas crianças, jovens e adolescentes. É extremamente importante você ter coragem de enfrentar e se precisar fazer a lei municipal, é a função do vereador. Com certeza. Muito bom. Gustavo, eu quero aproveitar, você falou sobre até o estatuto também, né? A gente está vendo aí uma situação que voltou, a cidade de Piracicaba tinha, inclusive eu até trabalhei no projeto chamado no CASE, né? E era o trabalho de erradicação do trabalho infantil. Durante muito tempo eu fui monitor também nesse projeto. O que a gente está vendo é uma retomada, infelizmente, de crianças nos semáforos, em alguns pontos comerciais da cidade também. E isso a gente atrela a questão econômica do país, né? E, enfim. Mas o que a gente percebe é que algumas crianças até com alguns adultos ali que ficam próximos, né? Não sei se é um parente, enfim. Acontece muito isso na Avenida Independência com a Saldanha, né? A gente sempre vê um menininho com caixinha de bala e às vezes até vê um menininho vestido com kimono, vestido com uma roupa de luta, né? Que há um fundo apelativo aí, né? De assim, puxa, ele está arrumando dinheiro para ir praticar o esporte, por exemplo, né? Como é que isso está vendo, Gustavo? Porque eu acho que é um pouco a área que você atua também, né? Com certeza. Como é que você está vendo tudo isso aí? Neto, eu criei um fórum na Câmara, que é o Fórum da Cidadania, Justiça e Cultura de Paz. Sim. Que é essa Piracicaba que eu quero, essa Piracicaba que eu defendo. É uma cidade, né, um município onde se pregue a questão da cidadania, da justiça e da cultura de paz. Então, quando nós pensamos na criança e no adolescente, nós, dentro desse fórum, criamos também um espaço onde as pessoas podem fazer denúncia. Apesar de a gente achar que não tem em Piracicaba, existem trabalhos análogos à escravidão, não só com crianças e adolescentes, mas redes, às vezes, aqui que a gente consome, que a gente frequenta. Nem imagina. Tá um trato quase... Que existe. E aí a gente trabalha em parceria com o Ministério Público do Trabalho e com o Sereste, fazendo ali o acompanhamento e indicando essas denúncias para eles, porque eles são os órgãos responsáveis para acompanhar e punir de fato e até proteger as vítimas disso. Mas eu fico sempre acompanhado e atento. Você falou do esporte aqui. Eu sou uma pessoa que apoia. Nós apoiamos um projeto que surgiu, né, do Executivo, mas foi feito ali em 4 mãos pela Câmara, foi a Bolsa Esportiva. Legal. Por que ela não é Bolsa Atleta? Porque ela não contempla só o atleta. O profissional. Só o profissional. Ela pode ter ali a equipe técnica, o preparador físico. Isso foi uma discussão feita pela Câmara, porque nós falamos assim, o esporte não é feito só por quem pratica o esporte. É por todo mundo. Então, a Prefeitura precisa ceder esses espaços para que a gente possa potencializar os nossos atletas e, se ele não virar um atleta de alto nível, pelo menos formar melhores cidadãos, fazer uma pessoa mais ali produtiva para a nossa cidade, para o nosso... E quando eu falo isso, eu não estou usando... Quando eu falo que a pessoa tem que ser produtiva, não é que a pessoa tem que ser inserida. Produtiva no sentido de ter a sua opinião, de participar, de querer o bem, de querer o melhor da cidade. Isso há um equívoco, né? As pessoas acham que é produtiva, que vai trabalhar em algum lugar. Não, que ela vai estar presente na cidade dela, né? E você falou exatamente, ela está presente. Eu falo que o maior sentimento para mim de alegria é o pertencimento. Sim, é aquilo que me move. Se eu não pertencer à cidade... Eu não cuido, não quero, paro, né? Então, o pertencimento é o que me move. Eu sou o vereador mais jovem da Câmara Municipal, mas nem por isso eu sou a pessoa que trata com menos seriedade os assuntos lá debatidos. Eu estudo, pesquiso, vou atrás, faço ali o que precisa ser feito, porque eu tenho dentro de mim essa questão aí do pertencimento e entender o quanto é importante estar
presente e debatendo por um bem comum. Cara, e resultado disso é você aumentar, né, o número de eleitores. Isso é um fato, né, cara? Quer dizer, você começa com o número de eleitores, ali com o pessoal que acreditou, e agora você aumenta porque tem mais gente compreendendo o seu trabalho, né? Porque você vende um mandato. Então, as pessoas analisaram isso também, né? E acho que é muito importante para todos nós termos essa consciência, né? O vereador que vem no mandato, ele está sobre análise, né? O que foi feito, o que ele lutou, o que ele buscou, né? Com eu acho certeza. que é isso que é o grande barato das eleições, né? Eu tenho um projeto agora que deu entrada na Câmara também. Direito não basta ter o direito no papel, né? Às vezes a gente percebe que quando a pessoa busca um direito, às vezes ela acaba se deparando com uma situação que pode não viabilizar ela acessar isso. Sim. Um exemplo, a comunicação é importante, a câmera precisa estar lá gravando, nós temos várias câmeras aqui em Piracicaba que cuidam dessa questão da segurança pública. Se você sofrer um acidente, bater seu carro, e você bater na porta da prefeitura e tentar pegar a imagem, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque a necessidade de ter um juiz autorizado. Uma autorização ou um advogado. Tá. O projeto que eu tenho aqui agora é para que, se você apresentar o boletim de ocorrência, essas imagens ficam disponíveis para você. Perfeito. E você é responsável pelo aquilo que está sendo feito com a imagem. Claro. Então, é facilitar para o cidadão. Perfeito. E isso é o que a gente só propõe isso quando a gente se depara com situações de que a pessoa busca, não consegue, e aí a gente tenta, por forma de lei, facilitar e ajudar a contribuir na vida dela. Perfeito, isso é essencial, essencial. Ó, tem participação, nosso quadro Troca de Ideias, hoje aqui com o vereador Gustavo conosco, né, trocando essa ideia. Você que está em casa também pode participar, 991411048. Pois não, Maria. Olha, a Cristina, vereadora, ela quer saber quais são os dias de sessão da Câmara e se qualquer pessoa pode assistir. Muito bom. Ó, os dias da Câmara, né, são de segunda e quinta, começa ali em torno das 7 horas e não tem horário definido para terminar, dependendo ali da pauta. Uma lembrança também que eu quero sempre trazer para as pessoas, eu fiz uso por 21 vezes na Câmara da tribuna popular antes de ser vereador. É um espaço onde qualquer pessoa do povo pode se inscrever e falar ali em torno de 10 a 7 minutos. Inclusive, eu sou autor de uma resolução para voltar à tribuna no começo da sessão, para que as pessoas pudessem fazer o uso na melhor forma possível da tribuna e as pessoas ouvirem o que a população tem a dizer. Então, de segunda e quinta, a partir das 7 horas da noite, das 19, e também você tem um espaço garantido pelo regimento interno da Câmara, da tribuna popular. Você pode se inscrever, trazer assuntos importantes para a população, assuntos que você domina. Não existe o que falar, mas sim o que você se inscrever lá, você pode fazer uso. Desde um problema da sua rua, do seu bairro, até um projeto que você anseia. Eu também sou o criador na Câmara Municipal de Piracicaba do Laboratório de Ideia, onde a pessoa pode fazer uma sugestão de projeto, discutir ali com a Câmara e, de repente, esse projeto ser proposto ali por um vereador. Também. Muito bom. Fala, Maria, pois não, mais participações? A dona Cleide também está aqui, ela dá boa noite, vereador Gustavo. Gostei muito da sua explicação. Você mostra que ama a nossa Piracicaba. Parabéns, fico feliz. Eu moro no bairro Santo Antônio. Você pode nos ajudar também? Com certeza. Um abraço para a Cleide e para todo mundo que está nos acompanhando. Lembrando que o vereador é da cidade de Piracicaba. Isso é essencial. Então, né? Nós podemos atuar em todos os bairros e nas mais diversas bandeiras. Basta ter a necessidade da população da cidade de Piracicaba. Uhum. Então, bairro Santo Antônio, a gente sempre está ali, o gabinete meu é aberto para todas as pessoas que procurarem ali, bateu na porta. Qual o horário do gabinete? Como é que as pessoas fazem isso? O horário comercial da Câmara é das 8 ali até umas 5 da tarde, mas nós atendemos via WhatsApp também. Entendi. E se a gente precisar ficar mais tempo lá, a gente atende também. O gabinete, uma coisa que eu sempre falo para meus assessores, é o que eu tenho também comigo, eu posso até não ser responsável por fazer todo o anseio que a população tem em resolver todos os problemas, mas o atendimento é responsabilidade minha. Então, no mínimo, que as pessoas podem e devem ser ouvida e dado as respostas para ela. Uhum. Então, meu gabinete está lá, vamos conversar sobre o Santo Antônio, sobre os outros bairros, levar essas demandas aos secretários responsáveis, marcar reunião na prefeitura e ouvir a população. E, além de ouvir, é obrigação nossa dar o retorno a essa pessoa do que ela trouxe, porque senão fica não faria sentido apenas ouvir. Então você tem a obrigação, nós temos a obrigação de também
reforçar depois o que a gente buscou de informação com a prefeitura, com os secretários, e se a gente souber já de alguma informação, é sempre importante informar as pessoas lá. Muito bom. Diga, Maria, mais participação. O Tiago, ele nos assiste pela internet, ele está lá em Osasco assistindo a gente, família aqui de Piracicaba. Ele diz, Maria, pergunta para ele se está em cima, suspeito, cancelado, né? O projeto de lei dos pedágios na Luiz de Queiroz, ou se realmente foi cancelado, né? O governador que gosta de privatizar tudo, o projeto de botar pedágio ainda está de pé. E aí, Gustavo? Eu sou a pessoa que protocolou na Câmara Municipal, a frente parlamentar queria discutir essa questão do pedágio junto com o governo, e também estou dentro do Parlamento Regional Metropolitano de Piracicaba como representante das discussões que envolvem mobilidade e trânsito urbano. Então, eu represento tanto no Parlamento Metropolitano como na Câmara Municipal. Eu fui o autor que criou a lei, né, que fala sobre o enfrentamento desse pedágio. Lembrando que nós já vivemos isso lá quando teve São Pedro e Charqueada, aonde foi falado que não existiria pedágio. E aconteceu. E aí nós aprovamos essa lei, essa frente parlamentar. E o governador posteriormente veio a público dizendo que não teria pedágio. E as pessoas falam para mim, mas essa frente ainda existe? Claro, porque no edital ainda está esses pontos como pontos de estudo. O que a gente quer, preiteia, eu não duvido do governador, não é isso, não estamos aqui fazendo Mas está em aberto ainda, né? Mas está em aberto. Então, aquilo que está escrito é aquilo que vale. Correto. E eu quero acreditar na boa-fé do governador, mas nós vamos fazer esse enfrentamento com a frente parlamentar até o momento que essas ideias, né, esses possíveis pontos estejam tirados de dentro ali desse edital. Um outro exemplo também, Neto, uma coisa que por que Piracicaba sofre hoje ali próximo da Crabim até o pontilhão da ArcelorMittal? Quando foi feito São Pedro de Charqueada, faltou ouvir Piracicaba. Nós achamos que não ia ter esse pedágio. E ali na hora de medir, não colocaram dentro da concessão que foi feita para eixo. E agora nós temos prefeitura com uma parte, o DER com outra e depois a eixo em outra área. E o que acontece? Ninguém quer assumir esse passivo de nada. Ninguém quer lá ter a responsabilidade. Lá falta iluminação em alguns trechos. O asfalto, às vezes, é horrível, pontilhão. Ali as pessoas estão sendo atropeladas, mortas, vítimas do acidente de trânsito. E, às vezes, a gente tenta não contabilizar esse acidente porque ele acontece na rodovia. Coisa que eu rejeito totalmente, porque todo acidente, mesmo que seja na rodovia, ele tem que ser classificado como na cidade de Piracicaba, porque ele aconteceu dentro da cidade. E olha a brecha que nós ficamos aqui nesse momento. Nem o DER, nem a eixo, muito menos a Prefeitura de Piracicaba, ninguém toma ação e deveria ter sido colocado, já que teve o pedágio, deveria ter sido complementado também esse ponto. E aí que eu falo da importância da frente parlamentar estar dentro dessa discussão, acompanhando, mesmo que a gente tenha notícia. Eu quero acreditar aqui no governador, quero acreditar no deputado Alex, no pessoal que está falando que não vai ter, mas nós iremos acompanhar de forma séria, não é partidária. Nós queremos que Piracicaba tenha, sim, desenvolvimento, investimento do Estado, que a gente tenha ali a melhoria da infraestrutura de trânsito, mas não sem saber. A gente precisa estar bem informado, acompanhando tudo, sem ter surpresas como nós tivemos em São Pedro e Charqueada. São Pedro e Charqueada, né? E teve a reforma feita por nós, né? A duplicação só aconteceu com o dinheiro público. Tem esse detalhe também. Pois não, Maria, diga lá. A Rosa também está comentando aqui. O vereador disse que tem projetos voltados à saúde mental. Ótimo, tá Gostaria de saber mais detalhes e saber o que ele está achando dos jovens tão deprimidos hoje em dia. Boa pergunta, Rosa. A saúde mental ela é tão importante quanto a física. E ninguém fica doente mentalmente de uma hora para outra. A gente tem os surtos, né? Mas não é uma coisa que acontece de um estralar de dedo. Eu acordei com uma doença mental. E a gente acompanha, infelizmente, um dado muito triste que eu tenho que trazer aqui, foi falado de jovens. No ano passado, em Piracicaba, de janeiro a agosto, nós tivemos 400 crianças diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Olha só. Isso até os 14 anos só, nós não sem contabilizar a partir dos 14 anos. Isso é um número gigantesco.
O que é ansiedade? É o fim do mundo? Não, ansiedade é algo natural, onde a gente precisa passar também. É importante, você vai comprar um apartamento, você fica ansioso com aquela felicidade, você vai rever um amigo antigo, você vai rever seu pai depois de um tempo. A ansiedade faz parte do ser humano. Agora, em desequilíbrio, ela pode desencadear outros sentimentos que não é nem um pouco natural e nem um pouco saudável para nós. E aí, depressão, suicídio. Vale lembrar aqui que nós temos, né, o CVV, que é nacional, 188. Se você precisar fazer uma ligação para ser ouvido, o CVV te atende. Nós temos grupos aqui de auto e mútua ajuda para tratar esses assuntos também. E a rede pelo CAPES, pelo posto de saúde. E eu não tenho a receita do bolo para falar o que tem que ser feito com apenas um remédio. O que eu sempre venho dizer é que a gente precisa dar a mão, porque esse assunto é coletivo, todo mundo está ali dentro, né, dessa possibilidade de estar sofrendo de forma ali com a saúde mental dela, tanto de tristeza psicológica, ali uma depressão, e a gente precisa quebrar aqueles paradigma também de falar que a pessoa é vagabunda, que a pessoa ou é frescura, né? Quando você ouviu isso, né? Não é. E, de fato, nós estamos evoluindo, mas ainda a gente precisa evoluir muito mais e, principalmente, acompanhar essa modernidade que está vindo com essa nova geração, faz parte dessa transição. Claro, sem dúvida. A IA, que é a inteligência artificial, a gente não pode nem demonizar elas, mas também... Não pode desprezá-la, né? Então, nós precisamos contar com contribuições de profissionais, de rede de apoio, de serviço público, de parceiras privadas também que fazem, que entendem que isso é importante, e eu atuo de forma muito forte nas escolas, porque eu entendo que lá é o foco. Principalmente nas estaduais, para tratar com jovens e adolescentes essa questão da saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física. Sim. E o tratamento é tão importante quanto o diagnóstico. Não adianta só diagnosticar. O que nós vamos fazer com essas 400 crianças agora? Basta diagnosticar? Não. Se a gente só diagnosticar, não vai valer de nada. É um número. É um número. Agora nós precisamos fazer tratamento, acompanhar e principalmente acolher essas crianças, esses jovens e adolescentes, porque eles não são o futuro do nosso país. Eles são presentes já. Eles já fazem parte disso. Eu vou falar um último caso. Sim. Eu estava numa escola. E aí, foi bem na época que estava parando ali, proibindo o uso do celular na sala de aula. Tá. Então, os alunos estavam todos, e eles falaram assim, por que vocês fizeram um projeto sem consultar a gente? Eu falei, não, vocês já fazem parte da sociedade. Não foi feito pela Câmara, mas o celular só é proibido na sala de aula porque vocês fizeram um mau uso. Então, a sua ação dentro da sociedade pode contribuir ou não facilitar tanto a sua vida em sala de aula ou fora, né? Porque você já faz parte. Eu não gosto quando a gente fala só que é só o futuro. Já somos o presente e essas crianças, esses jovens adolescentes já devem ser encarados como presentes na nossa rotina, na nossa sociedade e pensado neles como presente. Muito bom. Chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a sua presença, parabéns aí pelo seu mandato, parabéns aí, né, por essa luta. Que bom que você veio ao programa trazendo essas informações. A minha proposta no quadro Troca de Ideias é trazer, né, muitos vereadores aqui, vereadores, para conversar um pouquinho, né? Mas eu acho, quero parabenizar pela sua postura, né? Que a gente precisa na cidade é agregar sempre, né? Com certeza. A gente vê que você tem esse propósito. Eu fico feliz pelo convite, conte sempre comigo, não só nessas bandeiras, mas eu tenho uma atuação ampla na Câmara e eu quero aproveitar aqui falar, né, da importância que tem a mídia de informar essas pessoas. Às vezes a gente faz um trabalho de anos e a gente não consegue atingir, né? E não consegue chegar. Então, tanto você na televisão, a rádio, o Titio Luiz mandou um abraço para você, o Fravinho ali. A gente já se encontrou hoje, né, Neto? Mas dizer da importância que tem quando vocês levam informações importantes, verdadeiras, reais para as pessoas, porque nós precisamos multiplicar. Se a gente guardar para nós a informação, a gente não chega a lugar nenhum. Então, agradecer o espaço, o papel da mídia, o gabinete fica aberto para todas as pessoas. Instagram, WhatsApp, Facebook, sou eu que respondo. Lá no Instagram, se você clicar no contato, você vai entrar no meu WhatsApp. Às vezes a gente pode demorar, como eu estou aqui agora numa entrevista, eu não consegui ficar no WhatsApp. Mas toda vez ali a gente pega, dá retorno, responde às pessoas. No gabinete serão sempre bem atendidas e conte com a gente. Se talvez tiver
tiver alguém reclamando dentro do programa também, que você possa ter a Câmara Municipal como um parceiro ali de cobrança e de busca de melhoria para a cidade, porque o que nós temos em comum é aquilo que nos une, que é o bem próximo, a informação, trazer o que há de melhor para a cidade de Piracicaba. E conte comigo, eu sei que eu posso contar com vocês e eu fico feliz. Quero cumprimentar mais uma vez as pessoas que estão aqui acompanhando e assistindo e desejar uma ótima semana, né? Falta poucos dias da semana ainda, mas ainda nós estamos vivendo essa semana e eu quero aqui mandar um abraço a todas as famílias e dizer que é importante o que a mídia faz, principalmente levar essas informações que acrescenta no dia a dia e na vida das pessoas da nossa cidade. Então, parabéns, Neto. Valeu, obrigado, viu? Obrigado pela presença.